Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês como foi a minha final de Psicologia Médica, que é uma matéria do segundo ano obrigatória da UNLP. Oi, gente, meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe, eu sou estudante de medicina na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Bom, gente, Psicologia Médica, né, como eu falei no início do vídeo, é uma matéria obrigatória do segundo ano de medicina na UNLP. E eu cursei ela no primeiro bimestre, já quis ficar livre, porque como Psicologia não é uma matéria anual, se eu não me engano, ela teve duração de uns 2 meses, algo assim, eu já quis fazer ela no início do ano pra eu já fazer todas as parciais e finais também antes, né, de terminar o ano, porque eu sabia, né, que no final do ano eu teria ali Fisiologia e Bioquímica pra render, então eu falei assim, não, vou pegar Psicologia Médica já desde o início pra eu já ficar livre dela. Eu quis contar pra vocês aqui, falando primeiramente da final de Psicologia Médica, porque eu sei que muita gente vai render agora, né, em fevereiro, março, abril, então assim, se vocês quiserem eu posso contar aqui também como foi a minha parcial de Psicologia Médica e como foi a cursada também para quem tem interesse. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários para eu saber e gravar para vocês. Bom, gente, agora sem mais delongas. A minha cursada de Psicologia Médica, ela acabou ao final ali de agosto. E como no mês de novembro eu não tinha nenhuma parcial para render, eu decidi já adiantar e fazer a final de Psicologia Médica e também a final de História da Medicina, que é uma matéria optativa. Mas depois eu venho aqui e conto também sobre História da Medicina, como é a cursada e tudo e tal. E aí eu rendi a prova de Psicologia Médica, foi dia 26 de novembro e depois a de História da Medicina 27 de novembro. E agora eu vou mostrar pra vocês os temas que caíram na final de Psicologia Médica. A gente teve 7 encontros. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, os temas que caíram. Encontro 1, Ciências do Comportamento, depois Neurociências, encontro 2, Sistemas Sensoriais Reguladores, Níveis de Consciência, 3, Retenção da Informação, Aprendizagem, Motivação e Emoção, Genética, Inteligência, Personalidade, Comunicação, Linguagem e Atitudes Sociais. Foram 7 encontros no total de aulas presenciais. E também a gente tinha uma aula que era online, uma vez na semana também. Era mais ou menos ali 1 hora de aula. E também a gente tinha que estar presente. E somente para que vocês entendam como é a final de Psicologia Médica, a prova não é dada por bolichas, né, que são sorteadas, e sim por temas. Temas esses que eu mostrei aqui pra vocês agora. E aqui vai um pulo do gato pra vocês na hora que vocês estiverem estudando na organização aí dos seus estudos para render a final de Psicologia Médica. Eu estudei totalmente, literal, totalmente pelo Apunte da Latana. Ele é muito bom. Quem quiser, me mandem aqui nos comentários que eu envio por e-mail para vocês. E claro, né, também eu prestava atenção nas aulas. O meu professor de Psicologia Médica, que foi o Gustavo, ele é muito bom, mas super rígido também. Tem que sempre prestar atenção ali na hora da aula. Ele sempre tá perguntando alguma coisa ali do assunto da aula. Então, assim, é bom ir com conteúdo visto, mas se você não ir com conteúdo visto, porque eu sei que o segundo ano é um ano bem puxado e não dá pra acompanhar sempre ali a aula, prestem sempre atenção ali na aula pra você, pelo menos, saber alguma coisa ali na hora de responder. E o legal é que essas bolichas que eu mostrei aqui pra vocês, né, dos encontros, acompanha o Apunte da Latana. Se vocês forem perceber, vou tentar colocar aqui de novo pra vocês, tá escrito ao final de cada encontro qual que é a respectiva boliche. Mas como eu falei pra vocês, que é engraçado, né, a final de Psicologia Médica não sorteia bolicha, e sim por temas. Mas enfim, nesse apunte você vai perceber também que ao final de cada tema tem perguntas, possíveis perguntas que os professores podem fazer sobre aquele determinado assunto. Então isso é legal também, porque você sabe ali quais são as perguntas que pode cair. Meu sobrinho tá aqui, gente. Oh meu Deus, ele é fofinho demais, meu amor. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá aqui me vendo gravar. E também é legal essas perguntas ao final de cada tema, porque vocês sabem também quais são os temas que mais cobram. Vocês vão ver que nesse Apunte da Latana vai ter temas que não são muito cobrados. É aquilo, né? Eu não falo que não vai cair, porque vai que cai, né? Mas eu, particularmente, nos temas que ela deixou lá escrito não cai, eu não estudei. Eu foquei mesmo naquele... susto, Manuel. Naqueles temas ali que realmente tem mais pergunta, enfim. E além de ter estudado pelo Apunte da Latana,
aproveitando, eu também vi testemunhos do Facebook, então assim, me ajudou demais, porque assim que eu acabava de estudar algum conteúdo ali, por exemplo, emoção, comunicação, eu ia lá no grupo do Facebook e pesquisava ali alguns testemunhos para ver quais eram as possíveis perguntas daquele tema. E agora, olha quem tá aqui, meu Jesus! Falando da minha prova propriamente dita. Bom, a minha prova foi às 18 horas da tarde. Vocês vão ter aqui uma participação especial do Emanuel, né, meu amor? Mas até que me chamaram rápido, assim. Acredito que me chamaram umas 7 horas. Então, assim, 1 hora pra eu ter sido chamada. Mas foi relativamente rápido. E a professora que me tomou foi bem amável, mas também bem rígida. Minha prova deve ter demorado ali uns 30 minutos, mais ou menos. Foi demorado, sabe, em relação aos outros alunos que eu vi rendendo. Porque, assim, ela me fez pensar muito todo o tempo da prova. Então não era somente saber ali conceito, né? Porque todo mundo vai pra prova de psicologia médica, é tranquilo, é só conceito e tal. Vocês vão ver que não foi muito assim a minha experiência. O tema que caiu pra mim foi personalidade, um tema hiper mega perguntável, meu Deus. Perguntável, você não pode ir pra prova sem saber ele. E aí eu peguei meu notebook aqui, porque eu anotei, né, meu testemunho aqui, pra não deixar de falar nada pra vocês. Começou me perguntando a definição de personalidade. Eles amam a definição de tudo. Vai sabendo a definição de tudo, de cor e salteado. E tudo que eu sabia sobre personalidade, gente, eu fui falando. Tudo que vinha na minha mente, tudo, eu fui falando pra ela ver que eu realmente tinha estudado o assunto e entendi o assunto. Então, isso é uma coisa que você também tem que avaliar ali do professor. É lógico que a gente também não pode ir soltando tudo, sabe? A gente tem que plantar a verde pra colher maduro. Mas se você sentir que o professor ele é tranquilo, tá de boa e tudo e tal, vai falando até ele te parar. E aí, ela me perguntou pra eu falar as características da personalidade. Aí eu falei que a personalidade tinha hierarquias, né? E aí ela me pediu pra explicar como eram essas hierarquias. E aí eu expliquei cada uma delas. E aí, como uma das hierarquias falava muito de rasgos, ela me perguntou a definição de rasgos e o que era a teoria dos rasgos. E aí eu falei da teoria dos rasgos. E aí, como ela queria a definição de tudo, eu falei também o que era, né, a teoria dos rasgos propriamente dita. E aí depois ela deu ênfase na teoria de Einstein e não me perguntou a de Cattell, que é uma das teorias, né, da cátedra em si, que eles gostam muito, mas ela somente focou na de Einstein mesmo. Aí, tipo assim, gente, uma coisa que eu achei nessa prova foi que ela sempre me perguntava o porquê, né, tipo assim, o porquê que Einstein chegou nessa teoria. E tipo assim, eu não tava muito preparada pra essas perguntas, né? Eu tava mais preparada pra definição. E aí, por isso que eu falo que todo o tempo da minha prova, ela me fez pensar muito, sabe? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito nesses anos foi realmente parar e pensar. Porque eu não queria responder qualquer coisa. Então, isso eles veem com bons olhos também, sabe? Quando você não responde de bate pronto, assim, qualquer coisa no automático, no gravar, você realmente tá pensando no assunto que você estudou. Que você sabe, só falta relembrar ali na sua mente. E aí eu não lembro direito o que eu falei, mas deu tudo certo. E aí depois ela me pediu pra explicar a teoria de Alport e a doença aqui bem certinho. Me perguntou como mede a personalidade, aí eu pensava que era por perguntas, né? Tipo assim, uma entrevista ali com a pessoa. Saber o ambiente familiar dela, como eram os pais. E aí eu pensava que era isso. Só que não era isso propriamente dito. Era alguma coisa de tirar e pôr os rasgos. Era uma coisa assim, depois vocês deem uma olhada. E também me perguntou de uma pirâmide do Einstein que eu lembrava que ela existia, mas eu não sabia explicar ela muito bem. E aí eu dei uma embromada, não consegui explicar ela perfeitamente porque eu não lembrava o que tinha em cada nível, sabe? Tentar deixar uma imagem aqui pra vocês verem depois e terem em conta ela também. Eu acho que é uma coisa fina, mas ela me perguntou, né? Então é bom vocês darem uma olhada. Depois ela me perguntou a síndrome general da adaptação, a definição e as fases. E daí ela me pediu um exemplo disso. E quando eu tava estudando, eu só tinha estudado um exemplo de emoção. Então, assim, eu não tinha pensado um exemplo para síndrome general da adaptação. E aí, no momento, né, eu pensando, eu falei sobre um pai que abusava um filho, mas ela falou que tava errado. Mas depois eu pensando, poderia ser, né, um movimento ali repetitivo, né, todos os dias, várias e várias vezes, né, porque tinha que ser um exemplo que acontecia em movimentos repetitivos, sabe? E aí ela falou que não tava, aí eu falei assim, tá, deixa eu pensar em um outro, então. Aí eu falei de um pai que reprime um filho várias
várias e várias vezes. E aí ela falou assim, tá, ok. E aí, pra finalizar, ela me perguntou das fases de alarma, de resistência e agotamento. E aí, pra finalizar, ela me pediu como acontecia uma situação de estresse. E aí era pra falar ali como que atuava a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. E aqui a bioquímica me salvou, porque ela me pediu pra eu me explicar como que acontecia, né, isso a partir das cascadas ali de bioquímica que a gente aprende, a partir das señalizações. E aí ela me pediu pra que eu explicasse a cascada de GS ali em relação às hormonas. A gente pensa, né, que não vai cair físio, bioquímica, mas cai sim, então é bom vocês terem em conta tudo isso também. Tudo que eu podia falar, eu falava, sabe? Pra incrementar ali, pra ajudar. Então todos os pontos que ela me perguntava, eu tentava falar o máximo que eu sabia, e aí se dava pra eu ramificar e sair desse assunto, eu saía também, sei lá. Metia ali um arroz ou uma definição de algo, sabe? Sempre tentava falar ali alguma coisa que agregava pra aquele tema. E assim, gente, uma coisa que eu percebi foi que eu rendia a final de psicologia médica antes de acabar, né, as minhas cursadas de bioquímica e físio. Então, assim, eu não tava com todos os conteúdos de bioc e físio consolidados. E assim, eu percebi que depois que as minhas cursadas acabaram, né, de bioc e físio, eu tinha muito mais assunto pra falar na final de psicologia médica. Então, assim, usem e abusem de bioquímica e físio, principalmente quem, né, já tem aí as cursadas já feitas ou finais já feitas. Então, assim, tudo que você puder falar de bioquímica e físio, agregue. Igual, a gente vê, né, sono e vigília em psicologia médica, a gente vê em físio também. Tudo isso é bem-vindo também pra prova final de psicologia médica. E assim, em relação à minha experiência, foi uma prova relativamente tranquila. No meu caso, né, na minha experiência, eu pensava que minha prova ia ser totalmente outra, porque nos testemunhos que eu via, pedia mais definição, era uma prova mais tranquila, mas no meu, vocês puderam ver aí que ela não só queria a definição, ela sempre queria, assim, um a mais, né, um porquê, não somente ali uma coisa gravada. E também sempre incluindo ali algo de bioquímica. Não me perguntou algo de físio, porque, né, não se encaixava, mas pode ser que determinados assuntos, né, como eu falei de sono e vigília, possa sim perguntar de físio. Então estejam atentos a isso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei falar o máximo de coisas possíveis aí, como foi a minha final de psicologia médica. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!